Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. É mais um estudo, né? Que doutrina os apóstolos pregavam? Mateus 16, do 18, 19. Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. 1 Timóteo 3,15. Que igreja é essa? Que ele é o baluarte da verdade, sustentáculo da verdade. Efésios 3,10. A divina diversidade da sabedoria divina será conhecida pela a igreja. Que igreja é essa? Efésios 4:5, um só batismo, uma só fé, um só Senhor Jesus Cristo. Uma só forma de culto, um só altar, um só pastoreio, João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, para pregar a doutrina que Cristo ensinou aos seus apóstolos, que ele escolheu. Atos Apóstolos 1 e 2, Mateus 10, do 1 ao 4. Foi confiado a essa igreja, a esse ministério apostolado. 1 Coríntios 12, 21, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pedra angular, Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então, a igreja, ela é o fundamento dos apóstolos, a esposa do Senhor Jesus Cristo. Que é essa doutrina que Cristo pregou e anunciou. João. Olha só que interessante, cara. Não é uma igreja protestante. Não é uma igreja vinda de homens. Não é esses pastores aqui fundam igrejas. Diz que é verdade, não. É uma só verdade. As Apóstolos 2,47. Até outros para o caminho da salvação. As Apóstolos 2,42 perseverava na doutrina dos apóstolos. João 7. Interessante. Aqui você já vê uma doutrina distinta que vem do alto. Interessante. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo, de onde vem, pois, este conhecimento da Escritura? Olha só que interessante. Os judeus se admiram porque essa doutrina vem do alto. Como esse cara conhece a Escritura, que não tem estudo, que não é letrado, que não é doutor, que não é arqueólogo, que não é historiador, que não é doutor? Olha só que interessante. 16. Jesus respondeu: a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina é de Deus, ou se fala de mim mesmo. Aquele que quer cumprir a vontade de Deus, distinguirá a minha doutrina, que é do Pai, que é do alto. Não é essa doutrina, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito. É evangelho diverso. Por isso que Deus fala assim, Deus é Cristo, né? Cristo fala para Pedro: sobre ti, Pedro, esperei uma igreja que te daria a chave do então, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Qual é a malícia do diabo? A astúcia do diabo é o quê? Fundar outras igrejas para as pessoas saírem dessa igreja, desse pastoreio, dessa doutrina, para ir nessas igrejas desses pastores. Essas igrejas sedutores, esses pastores com sabedoria de homens, doutrina de homens. É a malícia do diabo. Fundar outra igreja para tirar você desse caminho, dessa doutrina. Isso é bem claro. 17. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. É reconhecer essa doutrina e seguir essa doutrina. Está ali, Mateus 16, 18 até o 19. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Te darei a chave do reino. De ligar reino. Essa igreja é o reino instaurado, fundado pelo Senhor Jesus Cristo, que vai te conduzir para o caminho da salvação, que é a sua esposa. Atos 5. (28). Olha só que interessante.
Atos dos Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Ó. Na comunhão, na Eucaristia, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Ao 47, louvava a Deus e cativava-se partido de todo o povo. E o Senhor de cada dia juntava outros que estavam a caminho da salvação. Ó. A doutrina. Comunhão, Eucaristia, pastoreio, unidade e etc. Atos 5:28. Aqui anunciando a pregação, né, quando Pedro ali está sendo interrogado pelos doutores, né, ó. Atos Apóstolos 5:17, ó, a seita, ó. Essas seitas, ela tem um único fundamento, é perseguir a igreja de Cristo, que essas seitas é usada e fundada, como diz o Padre Pio, pelo diabo, para perseguir a verdadeira doutrina e a verdadeira igreja e o verdadeiro pastoreio, que é ensinado pela igreja, anunciado, proclamado pela a igreja, não pela as igrejas. Falando que isso fala, deixou o termo igreja, não igreja. Sobre de Pedro, eu ditarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Quem funda as minhas igrejas é o diabo, com divisão, que são seitas, né? Aqui, ó, as Apóstolos 5:17, ó, levantaram-se, então, o sumo sacerdote e seus partidários, ó, isso é a seita dos saduceus, cheio de inveja. Olha só que interessante. Ao 28. Expressamente vos ordenamos que não ensineis neste nome, não obstante isto, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Queres fazer recair sobre nós o sangue desse homem? Olha só que interessante, cara. Aqui você já vê a doutrina que os apóstolos pregavam. João 7:14 ao 17. As Apóstolos 2:42 precisavam da doutrina dos apóstolos. Marcos 1:22 mostra a doutrina também. Marcos 1 ou Marcos 4:2. Ensinava-lhe muitas coisas em parábolas. Dizia na sua doutrina. Marcos 1:22. Maravilhava-se da sua doutrina, porque eu ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa doutrina que os apóstolos estão pregou, edificou essa igreja, surgiu as comunidades em sintonia com o pastoreio, é a mesma doutrina. Quer saber por que é a mesma doutrina? 1 Coríntios 15, 1 e 2. Ó. Saulo, quando ele se converte, ele abraça essa doutrina. A revelação ali foi essa doutrina. O Evangelho pelo menos não tem nada de mais. Mediante a revelação de Jesus Cristo. Em Gálatas 1, 11 e 12. Coríntios 15. Eu vos lembro, irmão, 1 e 2. O evangelho que vos preguei e que tendes abraçado, no qual estáis firme, por ele serei salvo, se eu conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Ó. Beleza, revoltei contra a igreja. Virei pastor. Se auto-ungir apóstolo. Fundei uma igreja. Não vou conservar essa unidade. Não vou pregar o fundamento que a igreja pregou e anunciou. Vou anunciar outro Jesus. Temos Coríntios 4. Diferente, ó. Nós temos anunciado, ó. 2 Coríntios 4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você está de receber outro espírito diferente do que a vez abraçado e recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçadamente aceitar. Quer dizer o quê? É outra doutrina distinta. É outro Jesus diferente. É outro evangelho. Divisão.
Ao contrário que Cristo está falando ali, ó. A doutrina não minha, mas daquele que me enviou. Se quiser se extinguir, tem que se extinguir, vir para essa doutrina, que é o caminho da verdade, que é o caminho da salvação. Que meus apóstolos estão encarregados de pregar nessa igreja, que é minha esposa, por inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo deu força a esses apóstolos pregar. Atos Apóstolos 1:8. Para você não ver esse outro espírito. Ao contrário, perseguindo a igreja. Que interessante, né? Gálatas 2 fala uma coisa muito interessante ali, ó. Gálatas 2, olha só. 4, ó. Mas por causa dos falsos irmãos instruos que frutificamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Fomos por esta vez condescendentes para que o evangelho permanece em sua integridade. Olha só, os falsos irmãos instruídos nessa comunidade de Gálatas ali. Olha só, é isso que acontece. Esses falsos profetas, esses pastores, eles se instruíram na doutrina da igreja, se aprenderam com a igreja, depois se revoltaram contra a igreja e foi fundar sua igreja. São os falsos apóstolos, são os falsos cristãos, são os falsos profetas. Mateus 24, 11, Mateus 24, 11, Mateus 24, 24, Mateus 24, 4 e etc. Mas por causa dos falsos irmãos instruídos que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Olha só ainda, olha o que eu posso falar. Quando aos que era de autoridade, não, o 5, fomos por essa autoridade, o que antes tenhas sido, não, o 5, fomos por essa vez, consistentemente, porque o evangelho permanece em sua integridade. Olha a preocupação do apóstolo. Olha só. Não dá ouvido para outras doutrinas, porque não é da igreja. João, segundo João 1. Aqui, ó. Aqui, ó, João 1. 9, ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem. Quem permanece não tem Deus. Olha só. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebeis em vossa casa, nem os saudeis. Porque quem a saúda toma parte em sua obra. Olha só que interessante, cara. Agora você cata aqui em João. Olha o que os apóstolos pregavam, cara. O que Cristo ensinou. 7, 17, ó. Não, 18, 16. Respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. Essas igrejas de homens, ela prega outra doutrina, ela fala de si próprio, de si mesmo, do seu fundamento. O pastor funda ali a igreja, eles falam de si próprio, a sua doutrina. Ao contrário que a igreja ensina, ao contrário que Cristo pregou, ao contrário dos apóstolos 2:42 fizeram na doutrina dos apóstolos. Quem não prega essa doutrina, quem não abraça essa doutrina, não tem o Pai e o Filho. E principalmente o Espírito Santo. Por isso que ali fala, segundo Coríntios 4, vão pregar vários Jesus, diversos Jesus diferentes. Que é outro Espírito. Que Espírito? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que não tem essa doutrina dos apóstolos. E fundamento dos apóstolos. E não tem base bíblica corretamente. Só a única igreja que usa a escritura corretamente,
como os apóstolos pregou, como os apóstolos anunciou, como os apóstolos foram martirizados. Essa igreja que tem essa doutrina e fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 2:8. Deus construiu primeiramente os apóstolos para levar essa doutrina, para levar esse pastoreio, para você até chegar ao caminho da salvação. É verdade. Infelizmente, cara, infelizmente, a pregação católica, a tradição magistério é infalível. Não tem pastor, doutor, teólogo, historiador, pastor bom de Bíblia consegue refutar. É o ensinamento da igreja. Porque é o ensinamento do mestre, doutrina distinta do alto. Interessante. E se tem um ministério, um pastoreio, uma igreja, que essa igreja tem a chave de ligar e desligar. De acordo com a revelação aqui, ó. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. É um vídeo para católico entender a nossa fé. Começar a entender esse cara aqui, ó. Fruto da igreja. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.